que nós convidamos vocês hoje, um grupo misto de educadores também, devido à perspectiva da palestra que nós vamos ter aqui, né? Com o percussionista Werner Silveira. Ele é da Filarmônica de Minas Gerais, né? Eu não vou apresentá-lo muito extensamente, vou deixar que ele mesmo apresente. Mas ele tem um trabalho muito bacana, que ele iniciou desde 2012, né? Sobre arte contemporânea através da degustação musical. E como essa degustação musical pode ampliar a educação da arte, né? E também o desenvolvimento humano. Nós trouxemos ele hoje aqui para conversar um pouco conosco sobre. Eu gostaria de dar uma informação sobre o nosso café. Nós vamos fazer ele às 3 horas. Não pode comer aqui no auditório, então nós vamos entregar para vocês na hora da saída, às 3 horas, né? E vai ter lá embaixo, onde vocês tomavam café anteriormente, aqui no subsolo, vai ter um cafezinho preto ali para vocês também. Então, quem quiser o cafezinho preto pode se dirigir ali, tá bom? E a gente pede também que vocês joguem todo o papelzinho do lanche nos lixos, ok? Boa tarde, gente. Tarde. Bom, meu nome é Werner Silveira. Como ela já falou, eu sou músico lá da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Vou falar um pouquinho da degustação musical antes da gente começar, porque especificamente essa degustação, esses temas que a gente vai tratar aqui, para mim é a degustação mais difícil que tem, não só de proferir, mas também para que todo mundo absorva, porque assim, a gente vai falar de filosofia contemporânea, a gente vai falar de um arquiteto contemporâneo japonês, vivo, atuante, e a gente vai falar de um músico, também contemporâneo, que faleceu há 8 anos atrás, que é o Ligeti, um compositor húngaro, super famoso, assim, super aclamado aí na música do século XX. Né? Esse programa de degustação musical, eu vou explicar de onde que isso surgiu. Na verdade, assim, eu como percussionista de orquestra, já há muitos anos eu toco em orquestra, eu entrei para a Sinfônica de Minas Gerais em 2001, e depois em 2007 eles criaram a Filarmônica, eu migrei para a Filarmônica, então, desde então eu estou lá. Quem é percussionista aqui? Conhece repertório orquestral e tal, músico de orquestra, tem bastante músico de orquestra também. Então, eu sempre fui um fominha, assim, do conhecimento, assim. Eu tenho um amigo que fala que eu sou um curioso profissional. Eu sempre gostei de ler de tudo, de associar tudo com todo o outro. Minha formação sempre foi essa, e essa é a minha natureza. Então, quando eu comecei a estudar percussão, e comecei a tocar em orquestra, eu via que assim, o preparo que eu tive na escola para poder tocar um repertório romântico e música moderna em orquestra, que é o que a Filarmônica mais faz, o que normalmente as orquestras mais tocam, o repertório clássico e romântico, eu vi que essa formação de percussionista, assim, eu tinha um certo trabalho para poder preparar as músicas, mas ainda assim para mim era muito pouco. Então, eu ia tocar a parte de prato do Romeu e Julieta, como eu toquei semana passada com o maestro Roberto Tibirissá, que estava lá. Já toquei N vezes a parte de prato do Romeu e Julieta. Então, peguei, preparei, estudei aquela coisa toda. Só que isso para mim sempre foi muito pouco. Eu fico imaginando assim um trabalho que um violinista tem para poder tocar Tchaikovsky. Tem que estudar demais assim para poder dar conta. E você vai tocar a 15ª vez, tem que pegar e tem que estudar muito para poder tocar. Porque o repertório orquestral tradicional, vamos dizer assim, repertório clássico romântico, ele se apropria muito mais assim da escrita para as cordas, principalmente, do que para a percussão. A percussão entrou na orquestra mais no século XX, com uma escrita um pouco mais elaborada, mais sofisticada, porque o conceito também mudou, houve uma certa ruptura com o sistema tonal e tal, esse papo todo, né? Que nem vem ao caso aqui dessa degustação. Mas então, sempre muito curioso, sempre muito estudioso, eu comecei a estudar muito a questão assim, da história da música, da filosofia, o que está por trás, o que não está por trás, para poder preparar as minhas partes de percussão. A parte de bumbo do Mahler, aí eu estudo sobre a vida do Mahler, eu estudo sobre quem estava escrevendo filosofia da época, para eu poder conseguir um timbre que vai ter mais a ver com a música dele do que se eu pegar aquela parte e fazer assim, bum, sabe? Então, há 2 anos, um amigo meu me deu uma ideia. Eu gosto muito de cozinhar, faço uns jantares lá em casa com o pessoal da percussão da Filarmônica, e ele falou assim, velho, um dia vão vir aqui para sua casa para a gente degustar música. Tudo bem, você pode continuar cozinhando, não tem problema, mas cada um traz uma coisa que você queira ouvir.
E aí a gente escuta, todo mundo escuta junto e abre um diálogo e tal. E essa ideia entrou na minha cabeça, eu falei assim, nossa, é isso que eu tenho que fazer. E aí eu comecei a fazer de acordo com o repertório lá da orquestra. Então a gente ia tocar 1812, aí eu fazia um estudo assim sobre 1812, a gente marcava lá em casa, todo mundo ia para lá, falava, adoro falar, e a gente escutava 1812 depois. E isso começou a dar um resultado fantástico. Fui para a escola da minha filha, falei sobre o Irapuru e o Pássaros de Fogo, do Stravinsky, e o Irapuru do Villa-Lobos. Né? Como que os dois, que têm uma diferença de idade de 8 anos, as obras se diferem uma da outra em 6 ou 7 anos também. Então, quer dizer, compositores contemporâneos, assim, no mesmo período histórico, compondo uma música no mesmo período histórico, só que um lá na Rússia e outro aqui no Brasil. Numa época onde não existia uma ligação tão fácil, tão direta que a gente tem hoje na questão das informações e tal. E aí eu levei isso para a escola da minha filha, o povo ficou louco com essa audição que a gente fez do Irapuru e do Pássaro de Fogo, e aí eu fui dar um curso no ano passado de capacitação para os professores. E aí minha cabeça começou a entrar 1000 por hora, porque a impressão que eu tive, eu sempre tive uma dificuldade um pouco existencial com essa questão de você fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porque eu pensava assim, tudo bem, eu gosto de estudar sobre isso, eu gosto de estudar sobre aquilo. Na época que eu fui fazer o vestibular, eu fiquei enlouquecido qual área que eu ia escolher. Sempre gostei muito de literatura, poesia, escrevia muita poesia. Eu não sabia se eu ia fazer letras, mas eu gosto muito de física, eu não sabia que eu ia fazer física. Não tinha um bacharelado em percussão na época, aquela loucura. E eu falei assim, será que eu não vou fazer nada bem? Será que eu vou fazer um monte de coisa, mas não vai ter um negócio ali que eu vou pegar e vou desenvolver profundamente? E aí, na faculdade de música, eu tenho aula com o professor João Gabriel Marques Fonseca. Esse daí vocês podem anotar o nome dele para poder pesquisar um pouco. Que esse cara... Vocês já viram aquele desenho que tem o Mestre dos Magos? Esse cara é o Mestre dos Magos. Quem tem aí 30 e poucos anos de idade lembra desse desenho. Ele é professor da faculdade de Medicina da UFMG e da faculdade de Música. O cara é um monstro, assim. E ele tem essa coisa das conexões. Ele é um cara que eu acho que ele já nasceu assim, pensando no mundo inteiro, e não a ciência, a natureza, o homem, o percussionista, o violinista, não. Ele tem uma visão ampla, assim, ele tem uma capacidade de interrupção das áreas, do pensamento humano, é incrível. E aí naquela aula dele eu falei assim, nossa, isso é possível, eu vou conseguir fazer algo que é da minha natureza, que eu vou me sentir muito feliz fazendo, e continuar como músico, continuar tocando. Não vou ser o melhor percussionista do mundo, não vou ser o melhor músico de orquestra do mundo, não vou ser o melhor concertista do mundo, não vou ser, mas eu vou ser um cara feliz, fazendo o que eu gosto de fazer, né? Então, ano passado, teve esse curso lá, fui no Grupo Galpão, essa mesma palestra de hoje, minha prova de fogo foi no Grupo Galpão, grupo de teatro, não sei se todo mundo conhece. E aí, foi assim, né? O público era os atores do Grupo Galpão, e eu falando de Deleuze, e Liget e Tadao, foi maravilhoso, assim, foi muito bacana. Então, e a degustação começou desse jeito, e foi onde eu tive uma clara evidência, assim, onde eu vi assim, putz, é isso que eu quero, é isso que eu sei fazer, essa é a minha natureza, então eu vou dar vazão para esse negócio. Tem alguns slides que eu vou apresentar aqui, que eles são como se fosse um ciclo básico do que é a degustação musical. Então, toda degustação, eu conto esse caso, toda degustação eu falo muito sobre isso, antes da gente entrar para o tema da palestra. E uma coisa que eu quero dizer é que a gente vai falar da teoria do rizoma, do Deleuze, que é uma teoria de percepção múltipla e multidirecional, onde ele entende que todos os pontos estão conectados com todos os outros pontos. Diferente de uma árvore, se a gente tiver a imagem de uma árvore que tem um tronco, e do tronco você tem as raízes que vão se aprofundando, você tem a copa da árvore com os galhos e com as plantas. Diferente de uma árvore, o Deleuze acredita que o rizoma, não existe esse pivô que seria o tronco. Ele acredita, o rizoma é um termo que vem da biologia, que fala sobre as ramificações que estão debaixo da terra e elas vão aumentando e que elas podem se transformar numa raiz, num bulbo ou num próprio tronco. Então, é uma teoria de percepção ampla da sociedade contemporânea. Ele traduz essa imagem da biologia para a sociedade contemporânea. E eu estava falando a coisa do Deleuze, tinha uma coisa antes que eu estava falando que eu perdi. Alguém lembra? Ah, lembrei. Então, como já tem essa
essa coisa que eu quero deixar para vocês, dessa percepção ampla, de ampliar o nosso leque de percepções periféricas, eu queria que a participação fosse inteira e a todo momento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, em qualquer momento, faça. Tem microfone aí, levanta. Eu gostaria muito assim que se apresentasse. Não é assim, eu trabalho não sei aonde, faço não sei o quê. Tudo bem, pode falar, mas fala assim, olha, eu trabalho não sei aonde, faço não sei o quê, mas eu gosto demais disso. Ou eu gosto demais de ser músico, minha área de interesse é tal. Porque eu acho que a gente vai construir melhor com a troca do que ficar um monólogo meu, tá? Alguns anos atrás, isso antes das degustações, eu estava vendo um programa, não sei se vocês lembram desse programa, que chamava Happy Hour, do GNT. Vocês lembram desse programa, não? Era uma menina da MTV, que depois chama Astrid Fontenelle. É isso? Astrid. Então, ela estava apresentando esse programa Happy Hour, eu estava lá assistindo. E aí tem um outro cara que trabalhava com ela, que ficava num platôzinho um pouco distante assim, que ele ficava lá no computador. Tinha um nutricionista, tinha umas outras pessoas, eles estavam falando sobre nutrição e outro assunto que eu não lembro o que era. E aí chegou o momento da pergunta do internauta. Essa pergunta é direcionada ao nutricionista. Fulano de tal, você tomar uma pílula de vitamina C é a mesma coisa que chupar uma laranja? Aí ele respondeu assim, fulano, claro que não. Quando você toma uma pílula de vitamina C, você está ingerindo vitamina C concentrada, manipulada só, seu organismo, assim, uma bomba de vitamina C. Quando você chupa uma laranja, a laranja tem ferro, fósforo, cálcio, potássio, é rica em sais minerais, o seu bagaço é rico em fibras. Quando você descasca uma laranja, o cheiro dela já faz iniciar o processo de digestão através da salivação, facilitando a absorção dos nutrientes, etc. Aí que foi a resposta dele que eu nunca mais vou esquecer. Ele terminou assim, e além disso, a laranja tem centenas de benesses que o homem ainda não descobriu. Quando ele falou esse negócio, parece que passou um tum na minha cabeça. Eu falei, nossa, isso que ele falou é sério demais. Isso é muito sério. Porque desde o iluminismo, há séculos atrás, o homem entrou num processo de pensamento completamente racional. E aí, é claro que a ideia dos iluministas, antes de tudo, era a libertação do homem, a libertação artística, a libertação científica, o homem sendo capaz de produzir o próprio conhecimento, produzir cultura, produzir arte. Essa era a grande libertação. Beethoven foi um adepto do pensamento iluminista. Aquilo dele estava começando ali na época dele, final do século XVIII, início do século XIX. Então, a gente chegou hoje, essa é uma leitura minha, é uma leitura que para mim faz muito sentido. A gente chegou hoje num ponto, já de alguns anos para cá, onde existe uma técnica, assim, existe uma mentalidade cientificista que ela barra demais o desenvolvimento do pensamento. A coisa ficou tão específica, tão específica, tão específica, que hoje em dia a gente fala assim, eu estou com a mão doendo, eu vou no ortopedista que é especialista em mão. Aí você vai e o cara olha para a sua mão, e ele não olha para você, ele não olha para o seu corpo, a consulta dura 15, 20 minutos e pronto, vai resolver o problema da sua mão. Como se a minha mão fosse uma entidade separada, como se não tivesse um monte de coisa ali por trás. Eu estou dando esse exemplo, ele pode ser bobo, mas se a gente começar a pensar, a gente tem esse exemplo em todas as áreas. Você tem aquele que é o especialista, especialista. Eu tenho uma amiga que o marido dela é físico. O doutorado dele, ele tem um doutorado em física e o doutorado são os 8 primeiros segundos do Big Bang. Os 8 primeiros segundos da explosão que criou o universo. Deve ser incrível, mas assim, eu acho muito doido. Beleza. Tá todo mundo ouvindo? Sou eu, gente, André. E aí eu comecei a sentir um pouco de dor nas costas há pouco tempo. E aí eu fui no hospital, assim. Enfim, eu trabalho com artes plásticas, eu sempre carrego material na bolsa, assim, mochila cheia de lápis, tinta, enfim.
E no trabalho também carrego peso, a gente está sempre arrumando, enfim, já faz muito tempo que eu carrego peso, agora eu sou pai, também tenho me envolvido com vários projetos, enfim, trabalho pesado em muita coisa. Eu fui no médico sentindo dor nas costas, e aí o cara olhou para as minhas costas, você falou assim, pediu para tirar a camiseta, olhou as minhas costas, passou a mão, é aqui que dói? Eu falei, é aqui que dói. E eu tentando contar tudo que eu faço pro cara, para ver se ele identifica algum problema, ele olhou para as minhas costas e falou, é porque você é magro. Aí eu olhei para ele e falei, sim, mas... E aí eu fiquei com isso na cabeça, pensando, poxa, mas é porque eu sou magro. Ele falou, você está com dor nas costas porque você é magro. E ele não ouviu metade do que eu tinha para falar para ele, sim, me receitou um remédio, tomei uma injeção, fui para casa e eu tô com dor até hoje. Assim, faz um mês que eu continuo com dor. Aí eu admito que agora eu sinto dor porque eu sou magro, né? Aí guarda que eu vou passar. Tá acontecendo e agora E ainda bem que ele não falou assim, engorda que vai resolver. Gente, isso, assim, a gente sabe que hoje em dia a quantidade de universidade assim, que forma carniceiro, né, não forma médico. E eu acho que em todas as áreas, estou falando da medicina, mas assim, muitos professores meus falam assim, Verme, você só tem graduação, você não vai fazer um mestrado, você vai fazer um doutorado. Vocês me desculpem, todos vocês que estudam música, mas assim, posso falar palavrão? Porque me representa muito, me dá vontade de falar assim, eu não vou fazer mestrado, doutorado em música no Brasil, nem fudendo, entendeu? Não vou, porque eu não acho que tem uma escola, assim, uma escola de música séria, universidade, no Brasil. Honestamente, não acho que tem. Eu acho que tem uma área, a área de não sei o quê, a área de percussão da Unesp, para mim, que é assim, John Bolden, Eduardo Janezella, grandes professores, os caras são incríveis e tal, são meus amigos, e a escola de percussão no Brasil, assim, tem muita gente competente que foi formada pelo John, não tem dúvida disso. O chefe de naipe da Filarmônica, o Rafael Alberto, saiu da Unesp, foi estudando, tem gente, aluno do John estudando em tudo quanto é lugar do mundo, mas é uma área específica, eu não quero fazer mestrado, doutorado em percussão, eu quero fazer outras coisas. Então, o problema, eu acho, é que não existe uma unidade de pensamento. Na escola, para mim, é cada um por si. A coisa fica tão específica que não existe um diálogo conceitual entre os professores, onde o principal objetivo é o desenvolvimento do aluno. Que escola, tira a música, que escola no Brasil que tem isso? São pouquíssimas. Poucas escolas que têm uma visão de formação um pouco mais holística, um pouco mais humana e fora conteúdo. Então, a gente chegou num ponto em que você tem uma distorção completa do que era um ideal, o ideal iluminista, e você pega o pêndulo que estava aqui, você joga ele no outro extremo, e a gente vive assim, uma série de extremidades, que é difícil você... Pô, o cara é médico, o cara olhou para você e falou que você é magro, ele não te ouviu uma palavra, não tenha dúvida, assim, não, você tem que ter uma segurança de falar assim, esse médico não serve para mim, não serve, eu vou procurar uma outra coisa, vou fazer pilates, ou sei lá o quê, porque é muito difícil hoje em dia, tamanha confusão conceitual, tamanha confusão de ideias, de coisas diferentes e verdades que estão suplicando a todo momento, tamanha nata de superficialidade de informação, é difícil você mergulhar um pouquinho mais para poder entender, separar o joio do trigo, separar o bom do medíocre, o excelente do bom. Eu acho que a apreciação artística, eu tenho certeza que se você dá a devida atenção à apreciação artística, lê um livro, a gente estava falando de Guimarães Rosa há pouco tempo, estava falando com algumas pessoas, lê um livro, assim, uma literatura de qualidade que você goste, ou escutar música, se você gosta de escutar música, ou ir numa exposição, ver um quadro, ou assistir um filme, um Stanley Kubrick. Se você dá a devida atenção para aquilo, eu não tenho dúvida que com o passar do tempo, você vai se sentir uma pessoa muito mais segura para o mundo, para viver o mundo hoje. E aí, isso aqui, ó, e além disso, a laranja tem centenas de benesses que o homem ainda não descobriu, isso para mim é uma pérola. Isso é uma pérola, porque tem um conto do Guimarães Rosa que ele fala exatamente isso. O Guimarães Rosa, para mim, é a moral da história disso aí. Ele fala assim, tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos, ou a ausência deles. Duvida quando nada acontece a um milagre que não estamos vendo.
Olha isso, gente. Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Alguém já leu esse conto? O Espelho, do livro Primeiras Histórias? Quem já leu esse conto? Esse conto, para mim, é o conto mais difícil do Guimarães Rosa. Esse conto, para mim, assim, eu não entendo ele. Eu já li umas 8 vezes. Eu não consigo entender esse conto. O que vai acontecer com Guimarães, para mim, é o que aconteceu com Nietzsche. Nietzsche escrevia literatura. Na época, ele era professor, ele não era considerado um filósofo. Ele foi ser enquadrado na categoria de filósofo, foi depois. A obra de Guimarães Rosa, para mim, é do mesmo porte. Eu acho que daqui a 100 anos, eles vão falar de Guimarães Rosa, não foi o maior escritor ou um dos maiores escritores brasileiros, foi um grande filósofo brasileiro. De uma profundidade o que ele escreve, para mim é isso aí, ó. Quando nada acontece, é um milagre que não estamos vendo. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos. Isso é uma afronta para a ciência, essa frase. A arte está nesse lugar. Vocês já repararam quanto a gente tem medo de uma exposição, de assistir um concerto? Normalmente as pessoas mais simples, não vou ao concerto, que é uma coisa, exposição eu não entendo, não sei o quê. Porque existe uma cobrança na sociedade atual de que você tem que dar explicação para tudo, tem que ter um propósito, e não é isso. O assunto da degustação musical, para mim, é exatamente no lugar desses milagres. São essas benesses que o homem ainda não descobriu que tem. Eu coloquei a minha laranja. Quando eu vendo esse projeto, quando eu vou falar das degustações musicais, eu coloco uma abertura que é isso aí, ó, ampliar, expandir e desenvolver nossas sensibilidades por meio da apreciação artística. Como podemos nos conhecer melhor, apurar nossa percepção de mundo, nos tornarmos mais sensíveis às questões da nossa época, ouvindo música, assistindo a um filme ou lendo um livro? As degustações musicais são audições coletivas de música, onde as artes, a filosofia, a história e o acaso transitam livremente na construção de um indivíduo sensível e atento ao mundo contemporâneo. Eu joguei basquete muitos anos na minha vida. Comecei a jogar com 12, 13 anos de idade, quando eu mudei para Belo Horizonte. Eu sou do interior de Minas Gerais, uma cidade que chama Ipatinga, e fui com 12 anos para Belo Horizonte. Comecei a jogar basquete. A maior lembrança que eu tenho de um técnico chamado Elmon, era um cara baixinho, desse tamanho, gordinho, nunca tinha jogado basquete na vida, mas era um dos maiores técnicos de Minas Gerais. Esse cara já foi técnico de seleção mineira, não sei o que, tal. Um monstro. Eu lembro, além de todos os palavrões que ele falava pra gente, os xingamentos, ele falava assim: vocês têm que ter visão periférica, visão periférica, visão periférica, visão periférica. Eu passei minha adolescência ouvindo isso, visão periférica, visão periférica, visão periférica. Por quê? O jogador de basquete ele tem que ter essa visão do jogo de 180 graus. Alguém aí conhece o Magic Johnson? Então, o Magic Johnson foi o meu maior ídolo. Eu fazia tudo para conhecer assim. O Magic Johnson para mim era a grande referência que eu tinha. E qual que era a característica dele como jogador? A visão periférica. Ele estava com a bola aqui, de repente a bola sumia da mão dele e ia parar assim, no cara que está debaixo da cesta. Ele nem olhava para quem queria passar. Não, porque ele tinha esse apelido, né? Eu nunca gostei muito de futebol, mas eu tenho um menino de 6 anos, Samuel, que ele é louco no futebol. E eu comecei a gostar, vendo a empolgação dele assistir jogo. Então hoje eu sou atleticano, nunca fui nada. Esse ano me assumi, torço para o Atlético e tal. O primeiro jogo que ele foi na vida dele, eu nunca entrei no estádio de futebol, mas o tio dele é fanático pelo Atlético, levou ele num jogo, lá em Belo Horizonte. Ele assistiu o Galo jogar. Esse jogo, o Galo ganhou do outro time de 6-0. E o Ronaldinho Gaúcho fez 3 gols. Aí meu filho, já era, né? Pirou com o Ronaldinho Gaúcho, aquela história toda. É o Galo, o futebol, e enlouquecido. E aí eu comecei a ver algumas coisas do Ronaldinho Gaúcho jogar. Fiquei impressionado com o quê? Com a visão periférica. Vocês já viram ele jogar, não? Eu fui ver uns vídeos dele jogando quando ele jogava na Espanha. Que time que era? Barcelona. Impressionante a visão periférica. Agora, como que a gente pode trazer essa visão periférica para a gente entender o mundo? Como que a gente pode trazer toda a sensibilidade periférica, a audição, o olfato, a degustação, o que isso vai interferir na nossa vida? Isso vai interferir porque a gente vai se tornar mais presente.
a gente vai ter uma presença de mais qualidade. Se fala muito que o presente não existe. Existe passado e existe futuro. Existe um presente que a gente vive nele e que quanto mais sensível, mais atento a gente for, mais a gente consegue se conectar com o mundo, mais a gente consegue estar presente no mundo. A minha ideia da degustação é exatamente isso. Deus queira que algum de vocês, quando termine essa degustação, tenha a mesma sensação que eu tenho quando eu termino de ler um conto do Guimarães. Eu termino de ler um conto de Guimarães e eu não consigo dar uma palavra. Às vezes eu fico 3 meses sem conseguir ler mais nada. Eu adoro ler, mas aquele negócio eu fico aquilo dali, meses, não sei o que acontece esses milagres, assim. E a gente vai tendo mais conhecimento, mais segurança para poder entender o nosso mundo, para poder entender qual que é a nossa essência, o que a gente quer para a nossa vida, o que a gente quer levar como missão para o outro. Quando eu falo que a gente amplia as sensações periféricas e passa a escutar melhor, não é para escutar melhor música, é para escutar melhor o outro. Quando você tem mais tato, mais sensibilidade tátil, não é para você aproveitar ali um travesseiro mais gostoso, um cobertor, um toque, um carinho que você vai sentir melhor aqui. Não, é para ter tato para lidar com o outro. Então, tudo isso para mim entra num campo que é um campo desconhecido da ciência e que se a gente não investiga por nós mesmos, a gente sempre vai ficar na superfície. A sociedade hoje nos leva para a superfície. Eu acho que a gente tem que ter a coragem e o discernimento de não, isso não me interessa. Outras coisas me interessam e eu vou investigar isso. Eu vou estudar. Eu vou tentar aprofundar naquilo que é do meu âmago, aquilo que é da minha natureza. E vou tentar levar isso para a comunidade, vou tentar levar isso para as outras pessoas. Então, gente, vocês me desculpem que eu estou um pouquinho gripado e minha garganta não está muito bem, não. Essa para mim é a laranja. É o nutricionista falando o que a gente sabe que tem, que é o cálcio, o potássio, não sei o quê. Promoção de uma formação verdadeiramente holística do indivíduo, colaborando assim para a emancipação da sociedade. O que é uma formação holística? Eu estou contrapondo a informação holística a uma formação de conteúdo que a gente tem hoje nas escolas. A maioria dos lugares, quando você vai ver como que funciona a didática, os professores ali e tal, o que é? É o conteúdo que se passa. Existe pouco envolvimento com o aluno. É o seu caso. Né? Quando você foi lá no médico, envolvimento nenhum, o cara te falou, não, você está magro, não sei o quê. Tem uma frase do Rubem Alves, teve uma degustação sobre Beethoven que eu fui dar na escola da minha filha, nesse projeto de capacitação dos professores. Era sobre Beethoven, chama assim, como Beethoven pode nos ajudar a ensinar melhor. E aí eu estava pensando, eu fico 24 horas com isso na cabeça, né? Pensando o que falar, como que eu vou formatar a degustação, aí eu leio uma coisa, associo com outra. Hoje, antes de chegar aqui, eu já estava associando umas coisas, nossa, eu tenho que falar isso, né? Por mim eu ficava 8 horas falando. Então, eu estava indo para o ensaio da Filarmônica, ouvindo rádio, pensando nessa coisa do Beethoven, e de repente o cara da CBN anuncia assim, no sábado vai ter uma entrevista com o Rubem Alves, vamos dar uma palhinha da entrevista dele. Aí aparece ele falando uma frase, gente, que ele falou para mim essa frase, ele falou assim, quem inventou o nome de grade curricular deve ter sido um carcerário muito frustrado, porque como pode se colocar o conhecimento atrás das grades? Ele me falou isso, eu falei, gente, eu sou sortudo demais, olha aqui, eu estou no carro nessa hora que esse cara falou essa frase, que eu nunca mais vou esquecer na vida. E exatamente com isso. A formação é uma formação humana, formação de cidadão, formação de pessoa, não é formação do cara que vai ser uma espécie de um recruta, ou vai ser uma espécie de, está fugindo o termo, uma produção em série. Aliás, eu acho que a nossa escola, ela é baseada numa revolução industrial que começou lá na Inglaterra no século XIX, 1850, 1860, por aí. Revolução industrial, mais ou menos isso, né? E aí começaram a se produzir tudo em série. Ótimo, maravilhoso, mas o conhecimento começou a ser produzido em série também. Eu fui produzido em série. Fui para a escola, a minha escola era uma escola, inicialmente uma escola católica, não sei o que, taranã. Aí depois eu fui para o Promove, que é uma rede de ensino em Belo Horizonte, assim, parece mais um supermercado do que uma escola. Você é número. Quantas escolas aqui são assim? Nossa formação é essa. Então como que a gente pode
pular um pouco fora e falar, opa, né? Não é isso que eu estou afim. Inovação na aprendizagem e na assimilação da cultura como condição de desenvolvimento crítico.